Prezada participante, foi muito boa a sua pergunta, inclusive porque cobriu uma falha minha, né? A gente fez uma campanha tentando explicar os planos, o que era o regime complementar, mas na verdade a gente não tinha falado como é que se cria um plano. Então a sua pergunta veio muito a calhar. A grande questão da criação de um plano é que esse é um procedimento muito complexo. Ele envolve, no mínimo, duas governanças e 2 processos administrativos. Então, para pegar o seu exemplo, né, na pergunta, como é que a Petrobras poderia oferecer um novo plano, seja para entrada por opções ou seja por migração? A Petrobras tem que, a área técnica dela cria esse plano, submete a diretoria da Petrobras para aprovação. Se houver aprovação, submete ao Conselho de Administração para aprovação. Se foi aprovado, venceu-se a governança interna da Petrobras. Se o Conselho não aprova, volta tudo lá no início. Mas não para aí, porque começa um processo administrativo. O Conselho de Administração da Petrobras, tendo aprovado, tem que mandar para a SEST, que faz o controle e monitoramento das estatais. E aí, a SEST vai dizer ok ou não. E aí, o que a gente pode ter? Se a SEST diz não, volta tudo lá no início. Agora, se a SEST diz ok, a Petrobras recebe a resposta da SEST e encaminha para a Petros. Aí começa a outra governança interna. A Petros vai ter que fazer uma análise técnica, vai ter que passar na diretoria e vai ter que passar no conselho. Ou seja, de novo, aprovações de governança de instituições. Vamos supor que chegou no conselho e não foi aprovado. Volta tudo lá na Petrobras e tem que passar tudo isso de novo, ou seja, tem que passar pela diretoria da Petrobras, pelo conselho, pela SEST e aí voltar a Petros. Agora, se houve aprovação plena na Petros, também não é suficiente, porque a Petros vai ter que encaminhar isso à Previc, que vai ter que autorizar, homologar a criação desse novo plano. E aí, de novo, é um processo administrativo. Se a Previc falar não, volta tudo lá no início na Petrobras. Então, assim, esse é um processo muito complexo. Você já percebe que não é um processo rápido, né? Então, assim, é algo muito demorado, é complexo. Então, assim, não dá para a gente dizer que faz isso rapidinho. Eu não acredito numa situação dessa com uma aprovação em menos de um ano, de um plano desses termos. E aí eu quero só para finalizar lembrar que mesmo quando a Previc aprova a criação de um plano, em regra, ela estabelece alguns pressupostos para que o plano seja efetivamente executado. Então, por exemplo, a Previc pode determinar que tenha para que ele exista, tem um mínimo de participantes, pode determinar que haja um mínimo de patrimônio, né? Esses são alguns aspectos. Se você não chega naquele patrimônio, se você não chega naquele número de participantes, se desconsidera tudo e o plano não é considerado criado. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida e é uma coisa que vai depender muito do resultado final a ser obtido em termos de interesse e aceitação pelos participantes.